E aí, gente, como vocês estão? Se você gosta de jornalismo, documentário e coisas do tipo, você tá no lugar certo. Então prepare-se, pegue a pipoca e vamos lá. Roda a vinheta. Sempre quis falar isso. Gente, eu tô aqui hoje pra falar de um documentário que, nossa, minha meta é produzir um documentário nesse nível, igual a Petra Costa fez. Que a Petra Costa. A minha meta é um dia conseguir produzir um documentário desse jeito que a Petra Costa fez. Democracia em Vertigem, que só o nome já é impactante. É um documentário original Netflix, lançado no começo de 2019, mundialmente. Ele foi produzido, roteirizado e dirigido por Petra Costa. Claro que teve uma equipe que ajudou na produção, no roteiro, só que a Petra Costa, ela se destaca porque ela se coloca dentro do documentário também. Então ele tem, meio que faz um panorama entre a vida dela e a vida política, o que estava acontecendo no Brasil politicamente. Ela se coloca dentro da história, tanto que ela até fala que ela tem a mesma idade que a democracia. E ela também conta um pouco antes da história dos seus pais, que eles lutaram contra a ditadura, enquanto seus avós apoiavam a ditadura. Então ela já mostra essa polaridade dentro das famílias, essa polaridade do Brasil. E ela também entrevista a mãe dela, porque a mãe dela até foi presa na mesma época, no mesmo presídio que a Dilma foi presa. Então tem toda essa conexão. E ela faz de um jeito bem interessante, bem pessoal, assim, essa análise desde do primeiro mandato do Lula até o impeachment da Dilma, a queda da Dilma. Ela faz essa análise da política, da economia e junto ela faz um relato pessoal, intimista, sabe? Pessoal e de uma intimidade, uma certa intimidade que faz com que você se sinta parte disso também. Na verdade, você é parte disso também. Outra coisa que chama a atenção no documentário é a fotografia. Achei muito lindo que ela usou imagens aéreas do drone, do Congresso, do Planalto, em diferentes momentos. Então tinha de dia, tinha de noite, tinha quando o Planalto estava vazio, tinha quando estava cheio de manifestantes ocupando aquela grama e invadindo o lago. Então assim, ela soube colocar a imagem quando encaixava no contexto, sabe? E também as entrevistas. A maioria das entrevistas com a Dilma, com o Lula, elas foram feitas no carro e parecia uma conversa. Igual uma conversa como se você estivesse ali mesmo, sabe? Como se você estivesse fazendo as perguntas que você queria saber, para descobrir as respostas que você quer saber. Então foi uma coisa bem íntima, assim, sabe? Como se você estivesse junto, ali, naquele momento. Eu achei que foi uma coisa, assim, muito boa, muito interessante. Tem uma cena que ela me chamou muita atenção. Foi quase no final, quando ela já estava falando da JBS e de toda essa história, que ela narra uma conversa. Ela fala que um político chegou e conversou com um empresário e falou: "Nossa, você é aqui de novo?" E o empresário responde: "Eu sempre estou aqui. São vocês políticos que mudam." E aí fica um silêncio e fica mostrando o Congresso pro lado de dentro, assim. E aí foi, tipo, muito impactante. O silêncio e a imagem e a narração, de um modo que você meio que resume tudo o que ela falou. Você vê que a política no Brasil, ela é um conflito de interesses. Então governa quem tem mais gente apoiando pelos interesses. Então você não consegue chegar no governo se você não tiver alianças, se você não tiver o apoio de gente que você pode não concordar ideologicamente, mas você precisa do apoio para você conseguir entrar lá, e você vai precisar fazer coisas para ele, para você conseguir governar. Então, resumindo, o documentário fala disso, de todo esse processo, de como é a política no Brasil, e faz um panorama da vida dela e do passado, de como era, e de como tá, e de como poderá ser. Então é bem legal, bem interessante. É óbvio que o documentário ele recebeu muitas críticas, falando que ele é esquerdista, que ele é comunista, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas, gente, não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Ainda mais que esse documentário ele pega um pouco das visões da Petra, da faixa socioeconômica dela, do que ela viveu, do que ela viu. É claro que não vai ser neutro.
E tá tudo bem não ser neutra, sabe? Esse foi um ponto de vista dela, a partir dos estudos que ela fez, a partir dos dados que ela coletou, a partir das entrevistas que ela fez, que ela tentou ouvir os dois lados. Ela ouviu bastante a Dilma, ouviu o Lula, mas ela queria ouvir o Aécio, por exemplo. Só que ele não quis conceder a entrevista. Independente de tudo, vale muito a pena assistir esse documentário. Ele traz toda a história, ele tenta explicar como as coisas foram acontecendo, qual foi o processo para a democracia estar em vertigem. E, gente, vocês têm noção que esse documentário ele foi indicado ao Oscar, né? O Oscar, simplesmente uma das maiores premiações. Ele acabou não ganhando, mas só o fato dele já ter sido indicado já é uma coisa super ótima para esse cenário do documentário brasileiro, pra história que ele conta, por tudo que ele abordou. Então, se você ainda não assistiu, assista. Esse documentário ele é ótimo, ele foi super bem produzido, ele tem um roteiro incrível, ele consegue te envolver, ele conta os fatos, ele também conta a visão da Petra, como se você estivesse ali com ela, como se fosse você ali numa conversa intimista, buscando respostas, buscando entender o que aconteceu. E se você assistiu, comenta aí o que você achou, vamos conversar sobre o documentário, sobre o que você gostou, o que você não gostou. E é isso. Deixem o like aqui embaixo, comentem as respostas e assistam Democracia em Vertigem. Beijo!